Amém. Vocês podem sentar em nome de Jesus. Bom dia, pessoal. Que a paz seja com cada um de vocês. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Quero te agradecer por essa manhã, Senhor. Cada irmão, cada irmã está aqui conosco, reunidos no teu nome, Senhor. Aqueles que estão acompanhando e cultuando a Ti também, Senhor, em suas casas, Senhor, através da transmissão, que você possa estar instruindo eles em toda a verdade, Pai. Eu oro para que os corações estejam abertos para receber da Tua palavra, Senhor, e que ela dê fruto para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos dar continuidade à mensagem que iniciamos eu acho que está fazendo 15 dias aí, né? Em que consiste o Evangelho, a mensagem do Evangelho. Vamos iniciar aqui uma parte 2 dela. E relembrando aqui do que nós vimos na última mensagem, na última parte, vimos como é importante a pregação do Evangelho, de acordo com Marcos capítulo 16, versículo 15, que o Evangelho é da graça do nosso Deus e a diligência também em pregar com arautos a genuína palavra de Deus, no qual está o crescimento para os filhos do Senhor. Essa pregação visa atender ao ministério da reconciliação que nos está proposto como filhos que imita o Pai. Amém? E deixo aí para vocês, quem trouxe caneta, anota, quem não trouxe, depois vê aí no YouTube lá e vê essas referências, Mateus 16:15, 1 Pedro 2:12 e 2 Coríntios 5:18, 19. Amém? O ministério da reconciliação nos está proposto, como também o nosso Senhor Jesus esteve em seu ministério reconciliando o homem com Deus, e não julgando e imputando ao homem o seu pecado. Ele estava reconciliando o homem com Deus, como está lá em 2 Coríntios, na referência lá que eu lhe citei. Assim, a pregação do Evangelho é instrumento não para a condenação, mas para a salvação daquele que crê, e não visa imputar aos homens as suas transgressões. Contudo, a incredulidade perante a mensagem do Evangelho é instrumento para a condenação de quem rejeita a palavra. Amém? A lei é boa. Da mesma forma que a lei é boa, mas ela avulta o pecado, a pregação do Evangelho, ela visa a salvação daquele que crê. Mas a rejeição do Evangelho é condenação para quem rejeita. Amém? Você está aqui? Aleluia. Aquele que não crê está condenado. Já está condenado. Continua na mesma situação de antes. Condenados, irmãos. Todos nós éramos condenados. Mas pela graça do Senhor Jesus e pelo sangue do Cordeiro, nós fomos reconciliados com o Senhor. Fomos lavados, fomos justificados. Amém? Por meio da fé. Não por obras para que ninguém se glorie, mas pela graça do Senhor. Aleluia. Sabemos que a obra de Deus, através de Jesus, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 3:1. E mesmo que outrora, quando éramos mortos nos nossos delitos, na inimizade com Deus, em Cristo fomos feitos mais que vencedores. Estávamos numa condição de pecado, irmãos. Pecadores, inimigos de Deus. E nessa condição de pecadores foi que Cristo nos amou. Não era porque a gente era bonzinho.
porque nós éramos melhores do que alguém. Deus amou o pecador. Amém? E a obra de Deus, a obra de Jesus foi para que esse pecador não ficasse nessa posição, saísse dessa posição. Amém? Tudo isso é uma retrospectiva do que a gente já viu. E a gente tem sido bem instruído em toda palavra, em toda a verdade. Amém? Em Cristo fomos feitos mais que vencedores, de maneira que recebemos a adoção para sermos filhos de Deus. 1 João 3:1, João 1:12, aquele que o recebeu, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Efésios 1:15. E glória a Deus por isso. Nenhuma glória é nossa. Toda glória, por hoje sermos filhos de Deus, é do próprio Deus. Amém? A aliança no sangue do Cordeiro é eterna e bendita, pois nela temos a salvação. Nessa nova aliança onde o nosso Senhor Jesus é sumo sacerdote. E isso tudo é verdade. E por isso mesmo, por estarmos alicerçados em uma aliança superior em Cristo, Hebreus 6:8, é que a prática do pecado não pode ser tolerada na igreja do Senhor. Amém? Muito pelo contrário, deve ser combatido, tanto individualmente, cada qual consigo mesmo, quanto como filhos e como corpo na congregação, irmãos. Não pode haver no nosso meio liberalidade para o pecado. Amém? Em que consiste o Evangelho? Isso faz parte do Evangelho, irmãos. Não se deixe enganar. Não se deixe desvirtuar. O Evangelho do Senhor é para a salvação de todo aquele que crê, mas quem rejeita o Evangelho já está condenado. E quem não deixa uma vida de pecado não conhece a Deus. Posso ouvir um amém? E aí tem referência aí para você ler em casa, Romanos 8:13, 1 João 3:6 e 1 Timóteo 5:20. A vontade de Deus é ter uma igreja santa e sem mácula, pura. Amém? Sem dúvidas, irmãos, temos sido bem instruídos em toda a palavra nessa igreja. E você certamente já ouviu ministrações sobre a realidade da nova criação, em contraste das realidades da antiga natureza humana, ou do homem natural, sobre santidade. A gente teve um mês inteiro aqui falando sobre santidade. Você já ouviu sobre justiça de Deus, fruto do Espírito, doutrina de arrependimento, de juízo de Deus e muitas outras que transmitem verdades do Evangelho que devemos não só conhecer, mas observar e praticar os preceitos do Senhor. Amém? Hoje nós vamos focar num aspecto específico da anunciação do Evangelho de Jesus Cristo, que trata sobre a condenação de uma vida de pecado. Como na igreja deve ser entendido o comportamento pecaminoso e como deve ser tratado. Sabemos que o Senhor é quem julga cada um, Romanos 2:6, e que não cabe a nós executar a condenação a ninguém, pois o juízo é do Senhor no dia do Senhor. Romanos 12:19. Por outro lado, não só podemos, como devemos julgar todas as coisas. 1 Tessalonicenses 5:21. À luz da palavra de Deus, e fazermos admoestações no tempo que se chama hoje, Hebreus 3:13, uns aos outros em amor. Colossenses capítulo 3, versículos 16 e 17. Amém, irmãos? Então essa eu li porque
É só a recapitulação do que nós vimos na primeira parte. E também, irmãos, é diante de um temor muito grande que eu venho trazer essa mensagem nessa manhã. Não é confortável, irmãos. De maneira nenhuma é confortável. Eu preferia estar aqui celebrando algumas coisas, mas o Evangelho não é só o oba-oba. A gente tem que ter responsabilidade. Temos que ter responsabilidade, irmãos. E tem sido difícil, porque o Senhor tem me impelido em algumas coisas que não são confortáveis para mim. Eu estava falando com Jordana. Jordana, o Senhor tratou essas coisas comigo. E ela até falou, isso aí é carne ou é pelo Espírito? Eu falei, rapaz, eu não sei. Não sei. Mas, irmãos, eu sei. Eu sei. Que é pelo Espírito. E tudo isso que eu vou dizer, irmãos, antes de eu dizer, eu meditei nessas coisas. Amém? E daquilo que eu não vou dizer, por enquanto, é porque eu ainda não meditei o suficiente. Mas eu sei que durante um tempo Deus vai admoestar essa igreja para que a gente possa se alinhar à palavra dele. Amém? Então, se você estranhar alguma coisa e ver eu meio brabo, mas não ligue, que não é com ninguém. Amém? E é em amor todas essas coisas que vamos tratar nessa manhã. Abre lá a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5. Nós vamos ver aqui, inicialmente, duas passagens importantes da palavra de Deus. Depois vamos ver uma terceira leitura e vamos meditar e tirar alguns fundamentos dessas coisas. Amém? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E, contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lembrar, para que fosses tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Então, uma igreja que tinha uma imoralidade tal que nem mesmo nos descrentes tinha. Alguém que estava tendo relação com a mulher de seu pai. Provavelmente sua madrasta, e não sua mãe aqui. E essa imoralidade estava sendo tolerada no meio da igreja. E a soberba daquele povo, e aí se você for ler, quando você for ler, né? A epístola de Paulo aos Coríntios, a gente vê que a igreja de Coríntios fluía em dons. Então, tinha coisas muito boas acontecendo na igreja de Coríntios. E que esse povo se ensoberbeceu. E não teve um que se ligasse
em repreender e excluir do meio daquele povo aquele camarada que praticava tal ultraje. Amém? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoas, mas presente em espírito, versículo 3 eu estou, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia. Então, irmão, não tem alisado aqui. Ultraje, infâmia, imoralidade, é do que está se tratando aqui. Amém? Que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, o nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O autor de tal infâmia, de tal ultraje, de um pecado dessa natureza, irmãos, seja entregue a Satanás. E a gente, às vezes, acha que Paulo está brincando com isso daqui. A igreja moderna acha que isso aqui é brincadeira, ou que isso aqui não vale, que isso aqui foi uma parte que Paulo se desviou e escreveu isso aqui. Não, irmãos, inspirado pelo Espírito Santo. Hebreus capítulo 4 diz que a palavra é útil para todo o ensino, para toda repreensão, correção, instrução, inspirada por Deus, irmãos. E ele diz aqui, Paulo diz, olha, unidos o meu espírito com o vosso, com o poder de Jesus, na autoridade de Jesus. Não é, versículo 6, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Leveda a massa toda. E o fermento aqui, ele está falando do pecado. Um pouquinho de fermento, irmão, contamina tudo. Lançai fora o vosso fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, sem pecado. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. E aí, essa parte, Paulo está fazendo uma analogia à festa da Páscoa. Amém? Dos pães sem fermento, do Êxodo. Versículo 9. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso, não propriamente aos impuros desse mundo, os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso tereis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. É delírio de Paulo, irmãos? Paulo se desviou? Essa parte da Bíblia aqui não é inspirada por Deus, não? Expulsai do meio de vós o malfeitor. Amém? Não vai tomando providência nenhuma, não, irmão. Tá certo? Não tome providência nenhuma, não. Medita nessas coisas que eu estou dizendo.
Não vai dar tempo de terminar hoje, eu já sabia. Mas vamos observar o que a palavra de Deus está dizendo. Vai guardando no teu bom depósito. Medita nessas coisas. E a gente vai dar instrução. Eu também vou transmitir algumas instruções. Pela palavra de Deus. Julga todas as coisas, irmãos. Julga todas as coisas. Não julgueis. Ah, não, mas não julgueis. Tu não é cristão? Não, não julgueis. Julgue todas as coisas. É o que a palavra de Deus diz. Julgai todas as coisas, retei o que é bom. Não, mas tem que aceitar. Intolerância não, irmãos. É a mensagem do Evangelho do Senhor. Não se tolera pecado no meio da igreja. A gente vai entender por que também dessas coisas. Abre lá agora em Atos capítulo 5. Só texto bom. Né? Só texto bom. A gente vai ver agora juízo da parte de Deus. Aleluia. Sem marabarismo aqui, viu? Não sei se eu falei a palavra certa, mas toda vez eu me enrolo falar essa palavra. Não vou nem tentar repetir. Capítulo 5, versículo 1. Vamos ler o capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os seus valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha a necessidade. Versículo 1 do capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, de acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentasse no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, morreu. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Guarda bem esse versículo 5. Ananias morreu e sobreveio grande temor a todos os ouvintes. Depois acontece a mesma coisa com Safira. Amém? Agora abre lá em Mateus, capítulo 18. Deus é bom. Versículo 15. Diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas,
para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se não os atender, dizei-o a quem? Dizer a quem, irmãos? A igreja. Irmãos, não está traduzido errado, é a igreja mesmo, é eclésia. Aqui. Amém? A igreja. Então, isso aqui, irmão, vale para a gente. Para a igreja. Porque muitas coisas que Jesus falava, ele falava para os judeus. Aqui não. Aqui não tem erro de tradução, está traduzido certinho. Glória a Deus. Dizer, levai à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como o quê? Gentil e publicano. E como é que se considerava gentil e publicano? Como é que se tratava gentil e publicano? Sem associação. Não se associava a gentil e publicano. Amém? Irmãos, a gente leu aqui, Mateus 18, do 15, lemos até 17, não foi? Vimos 1 Coríntios, capítulo 5, vimos Atos, capítulo 5. Irmãos, na igreja, na congregação do Senhor, nós sabemos de tudo aquilo que eu li, todas aquelas verdades. Tem natureza antiga, tem natureza nova, somos justiça de Deus, e glória a Deus, aleluia. Mas, irmãos, a gente tem que zelar pelo corpo de Cristo. E na igreja há autoridade, irmãos, dada por Deus para perdoar pecado. Amém? Vamos ler lá, João capítulo 20. Aí pode perdoar pecado, a igreja tem autoridade para perdoar pecado. Capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebeu o Espírito Santo. Aleluia. Momento mais que importante da história da humanidade. Versículo 22. Jesus soprou e disse: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Se a igreja perdoar os pecados, vão ser perdoados. Mas, se retiver, vai ser retido, como Paulo fez em Coríntios, dizendo: entrega a Satanás e lancem fora esse malfeitor do meio de vocês, como foi feito em Atos capítulo 5, juízo do Senhor. Irmãos, para que é isso? Para preservar a pureza dos santos. Esse julgamento, esse juízo, o juízo vem da parte do Senhor, amém? Não vai sair fazendo besteira por aí. Mas esse julgamento é para quê, irmãos? É para preservar a pureza do corpo santo do Senhor Jesus. Não há maldade de Deus nisso, não há dolo de Deus nenhum nisso. Ele está fazendo um bem, porque Deus é bom e dele só vem coisa boa. Quando é derramado juízo, mesmo que alguém morra, feito Ananias e Safira morreu, era uma obra boa, foi uma obra boa
que Deus estava fazendo para preservar a unidade daqueles, como a gente leu lá no capítulo 4, que um era o coração daquele povo, e eles estavam totalmente unidos e não podia ser tolerado aquele tipo de comportamento, mentindo ao Espírito Santo, como foi dito, não mentisse a homens. Aleluia. Você está aqui, irmãos? Eu espero, irmão, sinceramente, que eu não diga nenhuma besteira. Julgue todas as coisas. Analisa, medita nessas coisas, porque imagina, irmãos, você sabe o que é um tumor no corpo de alguém? Está lá o teu corpo, o teu não, em nome de Jesus, o teu não. Está lá o corpo de alguém, e lá nos processos lá de se multiplicar as células lá, uma não se multiplica direito, não se divide direito, e cria uma diferente daquela que ela era mesma. E essa errada, no meio das outras direita, está todo mundo certo, e uma errada lá no meio lá. Essa errada começa a se multiplicar, começa a se multiplicar, começa a se multiplicar, e daqui a pouco não é uma errada só, tem muitas erradas. Contaminou o órgão. Está lá. Um tumor é isso, irmãos. É um monte de célula errada, no lugar errado, fazendo a coisa errada. E tem que ser tratado, e o tratamento não é gostoso, o tratamento não é xaropinho de sabor framboesa. O tratamento acaba com o sujeito. Você já viu alguém se tratando de câncer? Você sabe como é. Tem que ser estripado aquilo do corpo. Tem que ser jogado, arrancado fora. Da mesma forma é o corpo de Cristo, irmãos. Ovelha se multiplicando, aparece uma troncha lá, a gente vai deixar, é? Tem que ser tratado, irmãos. O tratamento não é gostosinho. O tratamento não é passando a mão em cima de pecado de ninguém, acoitando o pecado de ninguém. E em último caso, irmão, tem que ser retirado do nosso meio. Em último caso. Se você pode estar perguntando, rapaz, ele está pregando para quem? Para todo mundo. Para mim também. Aquele que diz que não tem pecado, está mentindo, já está pecando. Isso nem direta para ninguém. Essa ministração aqui não foi porque Deus me revelou o pecado de ninguém não, irmão. Porque eu vejo as coisas aí, como é que está. Aquilo que é certo, o povo dizendo que é errado. Palavra como essa faz parte do Evangelho do Senhor, sendo omitida, para que o povo fique se achando bom. Não, eu não vou para a igreja ouvir coisa ruim. Isso não é ruim não, isso é bom, irmão. Isso é melhor do que dizer que teu poço vai encher de dinheiro. Isso é palavra de salvação. Amém? Glória a Deus. A gente leu que versículo aqui mesmo? João, não foi? De perdoar os pecados, irmãos. Lembra que eu li aqui na introdução que a gente tem que observar essas coisas individualmente primeiro. Julgue o homem a si mesmo. Se observa, analisa tua vida. Uma boa dose de consciência não faz mal para ninguém. Não vou ler aqui, mas vou citar Mateus capítulo 5 e diante, no Sermão do Monte. Jesus diz o quê? Quem és tu para estar falando da trave no olho do outro, se tu tem um argueiro na tua trave aí? No teu olho, melhor dizendo. Se tu tem um argueiro no teu olho.
Então, irmão, julgue o homem a si mesmo. Mas a gente também tem que ter consciência de quando a igreja se levanta para tratar de um pecado e excluir, se for necessário, é bíblico, irmão. Não te espanta com isso. Mas primeiro vai ser tratado individualmente. Chama o teu irmão, conversa com ele. Se tu convencer, tu ganhaste o teu irmão. Tenta se reconciliar de boa. Palavra do Senhor Jesus. Se não, chama 2. Vai, pela testemunha de 3, toda a palavra vai ser estabelecida. Se não, leva a igreja, irmão. E quem rejeita reiteradamente a palavra de Deus, o que é que resta para essa pessoa? Uma ardente expectação e coisa ruim, irmão. Quem rejeita e rejeita e rejeita e rejeita a palavra do Senhor. Amém? Eu amo vocês, viu? Não estou com raiva de ninguém, não. Primeira Timóteo, capítulo 5. Não se deixe contaminar por esse século, não. Não se deixe, irmão. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração, irmão. Não se deixa contaminar, não. É um povo cheio de mimimi. Ninguém pode dizer que ninguém está errado. Mas julga o que eu estou dizendo, irmão. Julga o que eu estou dizendo. Tem modo de se fazer as coisas. Fazer a coisa certa da maneira errada é errado. Julga o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que no meio da igreja do Senhor não é permitido alguém que viva deliberadamente em pecado. Porque expõe o cordeiro à desonra, à ignomínia. Hebreus capítulo 6. Aquele que vive deliberadamente, depois de ser instruído e reinstruído e provar dos dons celestiais e saber do evangelho, e vive deliberadamente em pecado, já não resta sacrifício para esse camarada. Aleluia. É isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo para ninguém sair apontando o dedo para ninguém, não estou dizendo para ninguém sair aqui caguetando o pecado dos outros. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Balança pelo menos na cabeça aí. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, é santa. E cada um deve buscar essa pureza, irmãos. Cada um deve buscar se apartar do pecado. Deixar de pecar, irmão. É possível no poder do Espírito Santo. Ah, está dizendo ali quem não tem pecado. Tenho pecado, irmão. Eu estou dizendo para mim também. Se de Luquinhas não se endireitar, não verá o reino de Deus. Estamos todo mundo aqui num barco só. Amém? Glória a Deus. 1 Timóteo, né? Não estou com raiva de ninguém. Amém? Deus é bom. Cinco 19. Amém? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19. Não aceiteis denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Presbítero, autoridade da igreja, pastor, obreiro, diácono, faz besteira também. E também tem que ser tratado. E se rejeitar a palavra de Deus, tem que ser excluído do meio.
Amém? Mas Paulo está instruindo na Timóteo aqui, seu filho na fé, que ele dizendo, olha, não aceite denúncia contra o presbítero sem testemunha. Quanto aos que vivem no pecado, diga assim, aos que vivem no pecado. Repreende-os na presença de quê? De todos, para que também os demais temam, para que os demais também temam. Feito a gente viu, né? Em Atos, quando Ananias expirou, grande foi o temor. Às vezes, irmãos, a gente também pode ser tentado em cair. Amém? A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. E a gente olha para Jonas e acha que Jonas é fuleiro, que Jonas estava todo errado, porque Jonas sabia que Deus era misericordioso, e que se ele mandasse a palavra lá, Deus ia ser quem Deus é. Mas vê, irmão, às vezes dá até uma vontade de acontecer os negócios de Ananias no meio da igreja moderna, né? Era ver assim para ter um temor, mas Deus é misericordioso, irmão. E a palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Bendito seja o nome do Senhor. Rico em misericórdia. Rico em misericórdia, irmãos. Mas ele está dizendo aqui, para Timóteo, repreende aqueles que vivem uma vida de pecado na presença de todos. Amém? A gente tem que pedir instrução, sabedoria a Deus, irmãos. Temos que pedir, porque quando não se observa esses preceitos bíblicos, hoje eu não citei nenhum filósofo, você viu? Não citei Karl Jasper, nem nenhum outro desses que tem sua parte boa, para quem gosta. Não citei, só li a Bíblia aqui, tá vendo? Não inventei nada. Talvez a tua Bíblia esteja uma tradução diferente. Deus livre a mensagem, né? Mas, irmãos, é bíblico. E quando não se observa essas coisas, esses preceitos, essas instruções do Senhor para a gente, o que é que acontece? O corpo perece. E vidas são destruídas porque os lobos, quando Jesus diz, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, a gente associa isso o cão, Satanás, né? Ele está falando dos lobos que ele está dizendo, o ladrão é os pastores ruins, que não cuidam como deveriam cuidar. E quando não se observa essas coisas, irmão, pessoas puras e inocentes sofrem. E aí se acoita, para que se prejudique mais ainda, e para que se difame o evangelho do Senhor, porque estão com medinho de praticar a palavra. Irmão, se for para ser crente assim, eu vou rever a minha decisão. Se for para estar passando mão no pecado de alguns e condenar o pecado dos outros, não. Pecado é pecado e tem que ser combatido, irmãos. Amém?
Glória a Deus. Eu disse que não ia dar tempo. Eu já sabia, não estou aperreado com isso. Outro dia a gente continua. Amém? Deixa eu ver aqui, porque eu acho que essa referência está errada aqui. Deixa eu olhar, Hebreus. Mas você já abre lá em Hebreus. Tá errado mesmo. Mas é em Hebreus. Fica aí que eu vou achar logo aqui. Tá aqui. Vamos ler Hebreus 12, 4. Amém? Diga assim, Deus é bom. Deus não muda. Amém. Hebreus 12, 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando for por ele, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem? E o quê? Tem Bíblia que está diferente. Quem tem a Bíblia que está diferente? Está açoita aí, não tem corrige, não tem educa na tua Bíblia não. Porque tem umas Bíblias, irmão, que isso aqui é pecado traduzir assim como açoita. Deus educa a quem ama. Tem tradução que diz assim, Deus educa quem ama. Sabia que a mesma palavra que em alguma Bíblia traduz assim, Deus educa quem ama. Essa palavra que está traduzida como açoita, na revista Almeida, na Almeida Revista e Atualizada, é a mesma palavra de quando Pilatos manda açoitar Jesus. E Pilatos não disse, educa Jesus ali. E Jesus foi educado com 40 lições, menos uma. É açoita mesmo, irmão. É açoita mesmo. Não despreze, não menospreze a correção que vem do Senhor. Nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E a gente vai começar a concluir por hoje. Outro dia a gente continua, irmão. Não despreze, não menospreze essas coisas. Você nunca foi açoitado, né? Não sei. Eu não sei. Tarcísio. Né? Mas, irmãos, não é uma experiência muito boa, não. Eu comparo a um tratamento de quimioterapia. Não é a melhor coisa do mundo, mas às vezes é necessário. Amém, irmãos? E aí, na semana que vem, a gente vai ler Colossenses, capítulo 3, a gente vai ler Romanos,
capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 3, Efésios capítulo 2, Gálatas capítulo 2, e a gente vai voltar para Hebreus para ler aquela maravilha daquela passagem que eu já citei hoje aqui, que diz que aqueles que tiveram suas mentes iluminadas e provaram do dom celestial e caíram, esses são impossíveis de renovar para arrependimento. Amém, irmãos? Sinta-se amado pelo Senhor. Saiba que não é confortável estar dizendo essas coisas aqui. Mas eu acho que ia ser mais desconfortável eu ir para casa sabendo da instrução do Senhor e dormir com a consciência pesada. Ia ser mais desconfortável. A gente escolhe o desconforto menor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, e pedir perdão por todas as vezes que nós nos comportamos de uma maneira indigna do nosso chamado, da nossa vocação, da nossa eleição nos santos, Senhor. Mas eu quero te agradecer porque você nos dá a oportunidade, Senhor, de ouvirmos, de meditarmos, Senhor, de sermos diligentes, Senhor, na prática da Tua palavra, Senhor, sob instrução e auxílio, Senhor, do Teu Santo Espírito, nós podemos, Senhor, viver uma vida que agrada a Ti, Senhor. Sem olhar, Senhor, para murmurinhos que o mundo, que esse século venha contra nós, Senhor, mas atentar, Senhor, para o que realmente importa. Porque mais importa ser aceitos por Ti, Senhor, e rejeitados pelos homens perversos, do que ser aceitos pelos homens perversos e rejeitados por Ti, Senhor. Queremos, Senhor, mudar a nossa história pela observância do Teu Evangelho, Senhor. De vivermos uma vida íntegra diante de Ti, Senhor. De termos consciência de tudo que nós podemos em Ti, de tudo que nós devemos em Ti, Senhor. Daquilo que Você conquistou para nós na cruz, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço, Espírito Santo, que Você nos guie a toda a verdade, ao pleno conhecimento dessa verdade, Senhor. Nos capacite para toda boa obra, Pai. Que por intermédio de nós sejam redundadas muitas graças a Ti, Senhor, que Teu nome seja glorificado na Tua igreja. Eu peço, Senhor, que Você fortifique os espíritos dos meus irmãos, e do meu também, Pai, para que a gente possa nos posicionar, Senhor, sem medo, que a gente possa olhar para o que realmente importa, porque mais importa agradar a Ti, Senhor. E que nesse mundo que jaz no maligno, a gente possa ser luz, Senhor, que resplandece nas trevas. E que a gente possa ver quão verdadeira é a Tua palavra. E que as portas do inferno não vai prevalecer contra a Tua igreja, Senhor. Que a gente possa, Pai, discernir em nosso espírito as intenções, Senhor. Que possamos julgar e na semana que vem Você vai dar a graça para que a gente possa falar dessas coisas. De julgar o comportamento dos outros, Senhor, da maneira bíblica,
para que a gente também não dê lugar à carne, não dê lugar ao diabo, de ser aquele acusador, de ser promotor de Satanás, Senhor. Que a gente saiba crescer no vínculo da paz, Senhor. Como a Tua palavra diz em Colossenses, que habite ricamente a palavra de Cristo em nós, para que a gente possa nos instruir mutuamente, Senhor, em amor. Que tudo que a gente faça seja para a Tua glória, em nome de Jesus, Senhor. Pai, que nessa noite, ao tomarmos a ceia, Santa Ceia, Senhor, relembrarmos o Teu sacrifício, que a gente possa, Senhor, fazer isso com consciência, fazermos isso de boa consciência, Pai. Despede, Senhor, cada uma, Senhor, para as suas casas, abençoa aqueles que não puderam vir, mas que cultuaram a Você, Senhor, em suas residências, e que nessa noite nós possamos vir alegres, Senhor, celebrantes, celebrando, Senhor, não tristes, porque nós não temos um Deus que não se compadece das nossas fraquezas, muito pelo contrário, Pai. Aleluia! Nós nos alegramos em Ti, Senhor. Sabemos que Tuas misericórdias, Tua graça está sobre a nossa vida, Pai. Aleluia! Aleluia! Nós somos filhos amados, de fato somos filhos de Deus e andamos como Deus anda, Senhor. Nos abençoa em nome de Jesus, Pai. Cada um possa ter um restante de dia na Tua presença, meditando na Tua palavra de dia e de noite, Senhor, não só hoje, mas durante toda a semana. Em nome de Jesus, amém. Vão em paz, irmãos.